18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está em 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa. Estamos mais uma vez começando para você mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Karime Leão, o Ari ali nos estúdios e toda a equipe de jornalismo da Mix FM, a equipe que produz o 18 horas para você. Nós vamos juntos até às 7 da noite com a informação. E hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Karime Leão, o fato de hoje ser sexta-feira muda alguma coisa na sua vida ou na sua noite, Karime Leão? Bom, na verdade não, né? Vou pra casa, vamos curtir aí um filme, de repente, né, uma série na Netflix, enfim. Bora ver, né? Beleza, aquela rotina de pandemia. Ainda sigo aí na quarentena, fazer o quê? Mas sextou, gente. Sextou, tem um clima todo diferente. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui na 100,7. Estamos juntos sim. Até às 7 da noite no programa 18 horas. Obrigadaça pra galera do aplicativo Humano que nos acompanha e nos assiste ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mix. Valeu, gente. Boa noite. Karime, como nós já adiantamos, estamos falando sobre essa questão aí, né, de Réveillon, de festas, de Parintins. Pois olha só o que aconteceu. Esta semana aí, agora, né, o Réveillon de São Paulo foi oficialmente cancelado. Foi hoje, na realidade. Ficou esse debate durante a semana e hoje eles decidiram lá em São Paulo que não vai, né, rolar o Réveillon, aquele tradicional Réveillon paulistano. Pois é, Carlão, e exatamente, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que o município não vai organizar neste ano a tradicional festa aí do Réveillon na Avenida Paulista, na virada de 2020 para 2021, justamente por conta da pandemia do novo coronavírus. Aí, o Covas, Karime Leão, ele lembrou aí que o Réveillon na Paulista é um dos principais eventos do calendário da cidade. Com certeza, realmente requer 3 meses de preparação. Então esse que é o problema, né? Não é lá na frente, o problema é agora, exato, né? Ele quis anunciar logo, porque tem toda uma preparação de empresários, rede de hotelaria, enfim, existe toda uma economia. Acertos com patrocinadores, né? Com artistas, né? Que se apresentam em shows musicais e tal. Então, e tem um público, né? Que já fica todo mundo ali, que é só pouca coisa, Karine. 1 milhão em torno, assim. Em torno de 1 milhão de pessoas, faz ideia, todo mundo junto ali, comemorando, enfim. Apertadinho que fica mesmo. Fica, né, Carlão? Você já passou o Réveillon lá? Alguns lá, já. É legal? Muito bacana. Já fiquei por lá algum tempo. Perdido lá na multidão. Bacana. Pois é, pra gente ter uma ideia, né, como a gente falou assim, da movimentação econômica por conta do Réveillon, São Paulo movimentou no Réveillon do ano passado 650 milhões de reais na economia. Pois é, gente, então aí é um dinheiro que eles não vão faturar por conta da pandemia, por conta de uma segurança de saúde pública mesmo. Na economia, né? Já no Rio de Janeiro ainda segue sem decisão o Carnaval Carioca e o Réveillon lá na praia de Copacabana, que também corre um risco de serem cancelados ou passar por modificações, como a possibilidade do Réveillon de Copacabana acontecer sem público e a queima de fogos ser transmitidas via web, por televisão, como nós comentamos aqui durante essa semana também, tudo por conta da pandemia. Enquanto isso, Karime, vamos aqui, né, para o Amazonas, aqui no estado do Amazonas. Nós temos aí o famoso, né, mundialmente conhecido Festival de Parintins. Está marcado, né, por enquanto está marcado para novembro agora, novembro deste ano. A festa foi apenas adiada e deve acontecer aí com expectativa de receber cerca de 60 mil, né, turistas, né, que foi aí o número registrado no ano passado, que também é bastante gente, né, Karine? Pois é, muita gente, 60 mil turistas, né, fora a galera do local, né? Fora o pessoal que mora por lá. Pois é, e tem muita gente criticando, tá, a realização do festival para este ano. Um deles é o médico anestesista Daniel Tanaka, que teve Covid-19
2 vezes, gente. Ele teve 2 vezes. Ele contraiu 2 vezes a doença e sobreviveu ao coronavírus, né? Por 2 vezes. O médico, Karime, ele foi o responsável pela coordenação no enfrentamento ao coronavírus no município de Parintins. Postou, inclusive, artigos nas redes sociais aí direto, né? Onde se manifestava contra a realização, terminantemente contra a realização do festival esse ano, conforme estão propondo aí as diretorias do Boi Garantido e Caprichoso. Karime, antes de começarmos o programa, você tem aí pro pessoal que participa pelo aplicativo Mano, né? E também para quem tá em 100,7 quiser ligar, pode, né? Tem convites, é isso? Tem, mas é pro pessoal do aplicativo Mano. Do aplicativo só. Exato, porque a gente tem, Temos convite, gente. Bacana. É o novo normal, a história do cinema no carro, né? Aquele drive-in. Super nostálgico, super bacana. Pois é, temos 10 convites para o drive-in. E os 10 convites funcionam da seguinte forma: um convite para cada carro, que podem ir 4 pessoas em cada carro. Bacana. Então, fica muito legal. Agora é um filme para criança mesmo, então a família vai junto, o papai, a mamãe e os filhinhos. Fica muito... titi, os filhinhos, enfim, a família moderna também. Não há problema quanto a isso, gente. Os adultos que quiserem assistir também, porque o filme é um desenho super maneiro. Pets, né? A Vida Secreta dos Bichos. É muito legal esse desenho. Então tá aqui, são 10 convites, tá? E o cinema vai acontecer no dia 19, no estacionamento da Newton Lins, às 7h50 da noite. Vale conferir essa nova modalidade. E como participa, Karime? Como ganha? Bom, galera, é o seguinte, participa aqui mandando sua participação pelo aplicativo Mano. Eu vou estar de olho. Vocês podem comentar a respeito de uma matéria, critiquem, falem, comentem a respeito da matéria e da programação jornalística. Manda um oi pra gente com comentários sobre o nosso conteúdo jornalístico. Daí as pessoas que mais se destacarem são 10. E pra vir, né, até amanhã, até meio-dia, aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza, até o meio-dia, que é o horário que tem aqui a galera pra entregar pra vocês esse convite carinhoso, tá bom? Valeu! Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, esquina, né, com a antiga Paraíba. Exato. 6h08 em Manaus. Estamos começando nesta sexta-feira mais uma edição do 18 horas para você que está aí no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a ex-secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, presa na Operação Sangria aqui em Manaus, foi hoje, alvo de nova operação policial, mas desta vez foi lá em São Paulo. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na cidade de Bertioga, na cidade de Santo André, Mogi das Cruzes e também em São Paulo, a cidade de São Paulo, a capital. Participam da operação 12, promotores de justiça, servidores do Ministério Público, além de 60 policiais. Foi, inclusive, Karime Leão, uma mega operação. Pois é, Carlão. O Ministério Público de São Paulo apura irregularidades em contrato assinado por Simone Papais quando ela era secretária de saúde da Prefeitura da cidade paulista de Bertioga, com a empresa Portela Mercantil para o aluguel de equipamentos hospitalares para a implantação de 10 leitos de UTI por R$ 483.300. Segundo o Ministério Público, a transação em que Simone Papais está enrolada tem indícios de conluio entre as empresas envolvidas com o objetivo de fraudar a contratação. A investigação mostrou que as empresas tinham vínculos entre si, que incluem confusão societária, vínculo empregatício e também propriedade dos equipamentos hospitalares fornecidos. As relações apontam para um possível conluio. Carlão, a situação é ainda mais grave. Há suspeita de que os equipamentos fornecidos fossem velhos e alguns até vencidos. Eles eram adaptados sem a correta observação de especificações do fabricante, o que torna alguns inapropriados para o uso, colocando a vida de pacientes em risco. Ela, Simone Papais, foi responsável pela assinatura do contrato em março deste ano, quando ainda era secretária
secretária de saúde lá em Bertioga. Ela deixou o cargo para assumir em abril a Secretaria de Estado de Saúde aqui no estado do Amazonas, onde também, foi envolvida recentemente em escândalo e presa na Operação Sangria da Polícia Federal. Bom, pelo que tudo indica, como a gente pode observar, Simone Papais está enrolada até o pescoço. Responder a 2 processos criminais em apenas 5 meses em 2 cidades é inédito, até surreal. E o que é mais grave é a informação que os materiais contratados eram velhos e inapropriados ao ponto de colocar a vida dos pacientes em risco. É o que a gente sempre fala aqui. Desviar recursos da saúde é condenar a pessoa à morte. Bom, e aqui em Manaus, Simone Papais foi acusada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de dar proteção aos integrantes da organização criminosa que desviou recursos da Secretaria de Saúde do Estado e que tinha, quem? O governador como líder. Ela chegou até a ter sua demissão pedida pelo Tribunal de Contas do Estado por não apresentar as documentações do contrato da compra dos ventiladores pulmonares na loja de vinhos. E o que todos querem saber desde quando Simone Papais foi nomeada secretária de saúde é quem indicou e por que o governador Wilson Lima foi recrutar uma profissional no interior de São Paulo, tendo aqui em Manaus dezenas e dezenas de profissionais extremamente capacitados para administrar a saúde pública do Amazonas e no meio de uma pandemia, quer dizer, no meio de uma situação atípica, no meio de uma pandemia de Covid-19, uma doença que ninguém conhecia. Esse fato foi inclusive questionado pelo então ministro da Saúde, perdi o nome. Sim. O primeiro. O então ministro da Saúde, numa coletiva de imprensa, Mandetta. Pelo então ministro da Saúde, Mandetta, ele criticou e apontou esse questionamento, assim, achando uma temeridade, que no meio da pandemia trocar justamente o secretário de saúde. Bom, e que a gente quer saber também que proposta Simone Papais recebeu para trocar São Paulo por Manaus. Não é bem São Paulo, É Bertioga, que é uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade praiana, assim, litorânea, uma cidade relativamente pequena, E o que se comenta nos bastidores é que Simone Papais aceitou vir para Manaus em plena pandemia para colocar na administração dos hospitais as organizações sociais, num negócio simplesmente bilionário com essas organizações, muitas delas envolvidas em vários escândalos pelo país afora aí. Uma delas é o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, que é o famoso IABAS, cujos diretores foram presos no escândalo da montagem dos hospitais de campanha lá no Rio de Janeiro. É nível nacional aí o esquema. E este instituto chegou a ser credenciado para atuar aqui no Amazonas ainda este ano, quando Simone Papais já era secretária de saúde do estado do Amazonas. Pois é, aquele quadro que os astrólogos iam falar que ela está passando pelo inferno astral, E o inferno astral de Simone Papais que parece não ter fim. Ela vai responder por processos por anos e anos e as investigações estão apenas começando. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho foram notificados hoje pela comissão do impeachment a apresentarem no prazo de 10 dias a defesa prévia sobre a denúncia de que praticaram crime de responsabilidade durante a pandemia da Covid-19, quando vários pacientes morreram por falta de atendimento médico e de ventiladores pulmonares. Além, é claro, se defender das denúncias de corrupção no governo. A repórter Cíntia Blink tem mais informações sobre o processo de impeachment. Vamos conferir. O governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho foram notificados na manhã desta sexta-feira pela Comissão Especial do Impeachment. E agora começa a contar o prazo de 10 dias para eles apresentarem as suas defesas prévias. Segundo a denúncia de autoria dos médicos Mário Viana e Patrícia Sichar, Wilson Lima é acusado de desvio de finalidade de verbas, má aplicação da verba pública, aumento injustificado do vencimento dos funcionários do alto escalão e apoio ao vice-governador na renúncia de créditos tributários.
Já Carlos Almeida vai precisar se defender das acusações de ter renunciado os créditos tributários referente ao ICMS nos termos que estabeleceu que afetaria mais de 50 empresas para deixarem de pagar o ICMS devido no Amazonas. Além disso, o vice é acusado de autorizar financiamento do peladão a bordo no momento em que a saúde pública estava em absoluta crise. E é acusado também de ter efetuado o pagamento de dívidas de gestões anteriores em meio ao caos da Covid-19. Segundo a assessoria, o vice-governador vai apresentar a defesa até a próxima quarta-feira. A Secretaria de Comunicação não respondeu quando a defesa do governador deve se manifestar, mas o limite é até o dia 27 de julho. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. E ontem à noite, a desembargadora Joana Meirelles concedeu liminar suspendendo temporariamente a CPI da Educação, instalada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, para investigar supostas irregularidades na Secretaria de Educação, entre elas contratos superfaturados. A Procuradoria da Assembleia vai recorrer para que a CPI da Educação tenha, assim, continuidade. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Cíntia Blink. E o filme se repete. Apesar de o presidente da Assembleia, o deputado Josué Neto, ter dito que agora não ia haver judicialização, como ocorreu na CPI da Saúde e no processo de impeachment, a base do governo está sempre pronta para entrar com um recurso na justiça e barrar qualquer investigação que exponha a gestão de Wilson Lima. Agora foi a vez do deputado Augusto Ferraz apontar irregularidades na CPI da Educação. E a desembargadora Joana Meirelles emitiu uma liminar que suspendeu a nova CPI. Para a Justiça, Ferraz disse que a comissão foi instalada em caráter abusivo. Isso porque utilizaram uma assinatura dele de 1 ano e 2 meses atrás. E conforme o deputado, o regimento interno da Assembleia exige que a proposta de requerimento seja votada na mesma legislatura em que foi feita. Ou seja, o deputado assinou ano passado o requerimento para que a CPI da Educação acontecesse. E este ano pediu para tirar o nome. A reportagem entrou em contato com a assessoria do parlamentar para saber o que fez ele mudar de ideia. Mas a equipe dele disse que não seria possível fazer o contato com Augusto Ferraz, porque ele está em Iranduba, cidade em que vai concorrer ao cargo de prefeito em 2020, o mesmo ano em que decidiu que era melhor ninguém investigar os contratos da Secretaria de Educação. Um dos autores da propositura da CPI da Educação, o deputado Dermilson Chagas, diz que quem perde é a população. Olha, é mais uma forma de atrapalhar. Fizeram isso na saúde, fizeram no impeachment. Isso mostra o grau de comprometimento dos deputados da base com o governador. Quem sai prejudicado é a população, não é? Quem sai prejudicado são os funcionários públicos. O governo protela sua investigação, mas tenho certeza que a justiça será feita. O presidente da Assembleia disse que a Procuradoria da Casa Legislativa está cuidando do caso. Cíntia Blink, para o 18 horas. A base governista, olha essa, hein, Karime e ouvintes em 100,7. Ela simplesmente quer evitar investigações na Secretaria de Educação a qualquer custo. Até porque, para o governo que já enfrenta um processo de impeachment e uma CPI na saúde, uma outra CPI na educação seria bastante trágico. Pois é, Carlão, qual é esse cenário, né? É um governo que tem apenas 1 ano e 7 meses, mas já é recordista de denúncias de corrupção. E não conheço nenhum outro governador que em tão pouco tempo foi envolvido assim em tantos escândalos, né? É por tudo isso que hoje o governador Wilson Lima é considerado um dos piores governadores da história do Amazonas. E não tem quem diga que não, superando até mesmo José Melo, que foi preso pela operação da Polícia Federal a Maus Caminhos. Um governador que teve a prisão pedida pela Polícia Federal, mas que foi salvo, pelo menos momentaneamente. O ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu lá e disse que ainda não era a hora, mas mandou bloquear os bens do governador Wilson Lima. Hoje, ele não pode mexer nas aplicações financeiras e nem vender imóveis. Situação, hein?
18 horas. E o colunista do jornal O Globo diz que Polícia Federal apreendeu planilha de gastos de campanha do governador do Amazonas durante a Operação Sangria, que aconteceu no dia 30 de junho. O governo nega que planilha tenha vínculo com a campanha eleitoral de 2018 e diz que teve todas as contas eleitorais aprovadas. É o que vamos conferir agora na reportagem de Odinei Araújo. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, divulgou esta semana que na Operação Sangria da Polícia Federal no Amazonas, em 30 de junho, por suspeita de superfaturamento de 28 respiradores, além de documentos da compra dos equipamentos por quase 3 milhões de reais, a polícia encontrou planilhas de gastos da campanha eleitoral 2018 de Wilson Lima. O documento, segundo o jornalista, estava na mesa de trabalho do governador e identificado como demonstrativo de campanhas de 2018, resumo mensal, veiculação 3 agências. De acordo com Lauro Jardim, a planilha pode puxar o fio de outras investigações do Ministério Público Federal. A Operação Sangria, que teve como alvo o governador Wilson Lima por suspeita de fraudes na compra de equipamentos para combater a Covid-19, também prendeu 8 funcionários públicos, entre eles a então secretária de Saúde do Estado, Simone Papais. A secretária, já exonerada, hoje foi alvo de outra operação, agora em São Paulo, que apura irregularidades em contrato entre a Prefeitura de Bertioga e uma empresa de aluguel de equipamentos hospitalares. Em nota, o governo do Amazonas disse que a planilha apreendida pela Polícia Federal e vazada indevidamente à imprensa não tem vínculo com a campanha eleitoral de 2018 e que é uma relação comparativa entre as campanhas publicitárias do governo nos anos de 2018 e 2019. Ainda segundo a nota, o Wilson Lima teve todas as contas eleitorais aprovadas e nenhuma das agências que prestam serviço ao Estado participou da eleição dele. Tentamos ouvir o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral, mas até o fechamento da reportagem não fomos atendidos. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E a CPI da Saúde, que vem descobrindo várias irregularidades na Suzam, já tem definida a agenda de atividades para a próxima semana. Vamos conferir o que vem por aí na CPI da Saúde com a repórter Cíntia Blink. Hoje a CPI da Saúde não cumpriu nenhuma agenda, mas semana que vem promete. Isso porque o deputado delegado Péricles, presidente da comissão, diz que o plano é seguir na investigação das fraudes que podem ter ocorrido na Secretaria de Saúde do Amazonas. Nós continuaremos investigando algumas empresas que prestam serviço para a Suzam, onde há algum indício de irregularidade. Temos algumas oitivas para a próxima semana, a deliberação de alguns requerimentos, e a CPI da Saúde continua a apurar possíveis fraudes existentes na saúde do nosso estado. Nas oitivas da próxima semana serão ouvidos os representantes das empresas que forneceram serviços para o hospital de campanha da Newton Lins, no auge da pandemia. São eles os sócios da WF Control, da MedPlus e da Norte Serviços Médicos. Essa última só se a Criselídia Bezerra quiser falar, porque os advogados dela já até pediram habeas corpus na justiça para a empresária entrar muda e sair calada. Quem também prefere não dar muita informação é o próprio governo. É o que acredita o deputado Wilker Barreto, membro da CPI. Lembrando que ainda nós estamos aguardando documentos sobre a OS, sobre demais contratos. O governo manda, mas manda de forma muito trabalhada. Obviamente o interesse deles não é facilitar a vida da comissão. Precisamos já começar a trabalhar a questão das acariações. Tem muito depoimento contraditório. É durante a acariação que os parlamentares vão comparar o que disseram os depoentes que passaram pela CPI. E para o deputado Serafim Correia, também membro da comissão, os depoimentos desta semana são fundamentais para se fechar um ciclo. A CPI já avançou bastante e neste momento ela tem muitas pontas soltas. Esses novos depoimentos vão permitir nós ligarmos as pontas e aí fechar mais um ciclo de descobertas, de elucidações e dar a todos nós que estamos na CPI condições de entender
essa parafernália que tem sido a forma de gerenciar a saúde até agora. A última vez que um membro da CPI disse que se fechou um ciclo foi quando a comissão revelou superfaturamento e fraude na compra de respiradores pulmonares em uma loja de vinhos. Em seguida, a Polícia Federal entrou em ação com a Operação Sangria e o Amazonas viu a queda de turite da secretária da Suzan, Simone Papais, e da Daniela Sayag, que estava à frente da Secretaria de Comunicação. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje é sexta-feira, dia da gente conferir os comentários da nossa colunista Nafisse Bakri Valois. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E eu retomo a nossa conversa de quarta-feira, relembrando aquela frase de crença em dias melhores e afirmando que Deus ajuda quem cedo madruga. E é por isso que eu continuo acreditando que tanto o Ministério Público Federal quanto a Polícia Federal estavam acordados hoje cedo, quando o programa Bom Dia Brasil informou a realização de uma nova operação, desta feita em São Paulo e conduzida pelo Ministério Público Estadual. E um dos alvos foi nada mais, nada menos que a senhora Simone, aquela mesma senhora que foi trazida do município de Bertioga pelo senhor Lima para comandar os serviços de saúde do Estado em pleno tempos de pandemia. E aos poucos nós vamos descobrindo que o grupo do senhor Lima não aflorou apenas do Amazonas protegida por poderes, vai além, integra grupos consolidados e atuantes também nos municípios de Santo André, Mogi das Cruzes, Suzano, São Paulo e Rio de Janeiro. E eis que este novo fato que surge certamente trará novas revelações e podem assustar muito os membros da CPI que analisam e julga as denúncias de má gestão e improbidade administrativa praticadas pelo senhor Lima e seu vice com os recursos da saúde. E como eles são homens políticos e não são kamikazes, é possível que a partir da próxima semana seja instalado um novo cenário político no Amazonas, desta feita fruto da necessidade de sobrevivência política dos parlamentares, membros da Assembleia Legislativa. Eis porque nem sempre quem ganha é o vencedor. Eu sou Nafisse Bakri Valois e desejo a todos um ótimo final de semana. 18 horas. Bem, 6 horas e 27 minutos em Manaus e você está na Mix 100.7, o melhor mix do Brasil. Olha só, Sem Soul, hein? É uma canção da rapper Doja Cat e a faixa faz parte aí do disco Hot Pink, lançado em 2019. Pois é, em 2019, mas a música tem o quê? A gente percebe que tem um ritmo inspirado no disco, no funk da década de 70, viu? Com influências da house music e hip hop moderno. Então vamos abrir a playlist desta sexta-feira com Say Soul. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas e 31 minutos e você está no melhor mix do Brasil. A música que a Karime acha fofa. A música Sem Soul e a Doja Cat foi a primeira da playlist de hoje em 100,7. Karime Leão, vamos reforçar aí aquele convite, né, que nós temos aí pro pessoal do aplicativo Mano. Exatamente, para o Drive-In esse fim de semana, galera. Cada convite dá direito para 4 pessoas dentro do carro, ok? Drive-In é aquele cinema que você vai assistir dentro do carro e vai rolar lá na Newton Lins, agora no dia 17, às 7h50 da noite, para o desenho animado Pets, né? A vida dos bichinhos. Muito legal, um desenho para a criançada, para toda a família. Então, participa da nossa programação, do nosso programa aqui do 18 horas, pelo aplicativo Mano, e você vai ser o nosso convidado especial. 6h32 e você está no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora atenção, hoje é sexta-feira e nós vamos conferir aí a previsão do tempo, né? Principalmente para você que vai dar um rolê nesta noite de sexta-feira, né? Depois de um dia de forte calor, vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. É você, Karime Leão, e a previsão do tempo. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, vai dar uma amenizada durante a noite, tá? A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 84%. 6h33. Mix. A Justiça do Amazonas manda o governo do estado
estado atender mais de 600 pacientes em fila de espera por uma cirurgia no Hospital Francisca Mendes. Esta é a segunda condenação do governo do estado por ineficiência na prestação de serviços de atendimento cardíacos aqui no Amazonas. A reportagem é de Odineia Araújo. A decisão da Justiça atendeu a ação civil do Ministério Público do Amazonas. Em dezembro do ano passado, o governo do estado já tinha sido condenado por não atender a fila de cirurgias cardíacas para crianças e, mesmo assim, nada mudou, segundo a promotora de justiça Silvana Nobre Cabral. Até agora, o estado não deu conta de cumprir essa decisão judicial, porque a fila continua aumentando e a fila das cirurgias cardíacas eletivas infantis continua com demanda reprimida de anos. E isso nos preocupa muito porque, a par da pandemia, nós temos as doenças cardíacas com alta incidência de mortalidade. Com a nova condenação, o juiz Rony Frankstone determinou uma série de obrigações que o governador Wilson Lima deve cumprir para atender aos mais de 600 pacientes que aguardam na fila de espera do Hospital Francisca Mendes, como explica a promotora de saúde do Ministério Público do Amazonas. E agora, com a segunda condenação, o Poder Judiciário determinou ao Estado que ele refaça todo o parque de imagem que deve ter um centro de excelência, como é o caso do Francisca Mendes, e atenda a tudo que se comprometeu perante o Ministério da Saúde quando assim classificou esse hospital. O Hospital Francisca Mendes é referência no tratamento do coração. Entre as obrigações que o governo vai ter que cumprir estão conceder o tratamento fora de domicílio a todos da fila de espera, designar enfermaria em outras unidades de saúde para pacientes sem indicação cirúrgica, compra de medicamentos e materiais para exames e procedimentos. A promotora de saúde diz que espera agora decisões permanentes do governo do estado. Com essas condenações, nós esperamos que o estado, ao invés de adotar medidas paliativas, ele repense o papel do Hospital Francisca Mendes para possibilitar que as pessoas elas tenham uma expectativa de vida, ao menos. Odineia Araújo para 18 horas. E falar o quê, né? Num governo sério que prioriza a saúde, a interferência da justiça não seria necessária. Mas se não houver uma determinação judicial, vamos ver aí pessoas morrendo nas filas, aguardando um exame ou mesmo uma cirurgia, sem que o governo tome qualquer medida. E isso aí, esse cenário, essa situação, nós já vimos acontecer no ano passado, quando mais de 30 crianças cardiopatas morreram esperando por uma cirurgia que nunca aconteceu. E detalhe, não é por falta de dinheiro. Esse governo bateu todos os recordes de arrecadação. Só no ano passado arrecadou mais de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais a mais, né? Que o governo anterior em 2018. Nesse primeiro semestre, mesmo com a pandemia e tudo aí atrapalhando o processo, arrecadou mais de 700 milhões de reais, ok? Agora, que no primeiro semestre do ano passado, mais do que no primeiro semestre do ano passado. O que falta é simplesmente gestão, não tem competência. E é claro, priorizar o quê? As coisas importantes como é a saúde, é super importante, a vida das pessoas, que até agora não se viu. 18 horas. E o Tribunal de Contas da União aprovou a inclusão de 16 blocos da Bacia do Amazonas na oferta permanente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O leilão pretende atrair novos investimentos para a região, que contempla os municípios de Altazes, Beruri, Borba, Careiro, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Silves, São Sebastião do Atumã, Urucará, Inhamundá e Parintins. Os blocos tinham sido excluídos inicialmente pela Agência Nacional de Petróleo depois do questionamento do Ministério Público Federal por conta da falta de parecer da FUNAI sobre a presença de reservas indígenas na região. O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, no entanto, havia informado a Agência Nacional de Petróleo em 2018 que não teria esse risco. Mas em fevereiro deste ano, a agência promoveu uma consulta e uma audiência pública
para tratar do tema. Na época, os deputados e os senadores amazonenses se reuniram com a diretoria do órgão para defender o leilão dos blocos. A bancada apresentou o documento demonstrando que os blocos não se sobrepunham às terras indígenas ou os assentamentos. Os parlamentares também destacaram a importância da exploração dos recursos para o desenvolvimento local e para a promoção de investimentos na geração de empregos, o que é muito importante. O Amazonas tem as maiores reservas de gás natural do país e com a atração de novos empreendimentos, a produção de energia, teríamos mais empregos e também geração de renda no estado, principalmente onde é mais carente, que é no interior. A inclusão dos blocos reforça ainda a importância da aprovação de um novo marco regulatório para o setor de gás no estado, com a expectativa de ampliar a segurança jurídica e maior atrativo para novas empresas. E essa lei ainda é motivo de disputa entre a Assembleia Legislativa do Amazonas e o governo do estado, que se recusa a modificar a legislação para beneficiar a Cigás, que tem o monopólio da distribuição de gás natural aqui no estado. 18 horas. O Tribunal de Contas do Amazonas realizou na manhã de hoje uma webconferência com o tema Desmatamento e Queimadas na Amazônia. Desafio de todos. Foram debatidos vários níveis de desmatamento e queimadas na nossa região. Além disso, foram apresentadas possíveis soluções e as obrigações das autoridades públicas para garantir a preservação da floresta amazônica. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a webconferência e tem os detalhes. Vamos conferir. Na webconferência Desmatamento e Queimadas na Amazônia, Desafio de Todos, realizada pelo Tribunal de Contas aqui do estado na manhã desta sexta-feira, o presidente do Comitê Científico Internacional de Geografia e Biosfera, Carlos Nobre, afirmou que o desmatamento na Amazônia alcançou níveis irreversíveis. É irreversível. A savana vai se instalar na faixa de 30 a 50 anos. Se nós perdermos essa imensa área que pode, se esse fenômeno acontecer de savanização, nós podemos perder 50% a 60% da floresta amazônica de forma irreversível, não vai ter volta, porque uma vez que a savana esteja lá, a estação seca sendo mais longa, o clima, vai ser um novo clima de equilíbrio com a nova savana, e a floresta passando a ser savana, a floresta armazena normalmente 3 vezes mais carbono que a savana. Ele apresentou dados que mostram o porquê da necessidade dos órgãos públicos fomentarem a discussão acerca da temática, sobretudo que estão diretamente envolvidos na preservação da floresta. Com a temática esta Amazônia próxima de um ponto de não retorno, o pesquisador destacou as peculiaridades da floresta amazônica, que consegue gerar umidade e chuva para si mesma, diferente de outros biomas, sendo um fator primordial em sua biodiversidade. Desde 2015, os números de desmatamento por aqui vêm aumentando, mostrando ainda uma tendência de continuidade para os próximos anos. Segundo o governador Wilson Lima, que também participou da webconferência, a Amazônia está entrando agora em um período de estiagem, época do ano em que historicamente mais se registram focos de calor na região, exigindo uma atenção redobrada das forças de vigilância em todo o estado. Começa a se mobilizar e tem, na verdade, um comitê permanente de controle de desmatamento e queimada, e aí a gente começa a trabalhar com mais intensidade a partir de maio, montando rodas de conversas, de capacitação dos municípios. Tem alguns movimentos que nós já fizemos esse ano, como a adesão à GLO, a garantia da lei da ordem, com a ajuda do Exército. Já lançamos o nosso plano de controle de queimadas e prevenção. Nathalie Moraes para o 18 horas. Economia.
desemprego no Brasil segue em tendência de alta em meio à pandemia de Covid-19. A taxa de desocupação atingiu 13,1% no fim de junho, afetando 12,4 milhões de pessoas. É uma alta de 5,7% na quarta semana de junho, na comparação à semana anterior, que compreende o período de 14 a 20 de junho. Os dados divulgados nesta sexta-feira fazem parte da PNAD Covid, que é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada com apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia. O desemprego considera as pessoas, que procuram emprego e não encontram. 18 horas. 6 horas 43 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Olha só, hein? Nós temos aqui o DJ Roche, que se uniu ao DJ 1979, né? Que é o novo aí, single, a música Midnight The Hanging Tree. É isso aí, a faixa tem a participação da cantora Jala. Então vamos de música, a segunda da playlist desta sexta-feira, Midnight The Hanging Tree. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, você está ouvindo 18 horas aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. São 6 horas e 47 minutos. A segunda da playlist de hoje, em Roche 1979, né? E também teve a Jayla, a música Midnight The Hanging Tree em 100,7. Mix. Bom, vamos conferir agora, hein, como será aí a previsão do tempo para este fim de semana com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã vai ser parecido com hoje, ok? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. As chances de chuva são de 67%, pouquinha chances de chuva, né, galera? Sim. E a umidade relativa do ar pode chegar a 79% já no domingo. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. A previsão para o tempo é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E a umidade relativa do ar pode chegar a 89% e as chances de chuva são de 90%. 6h48. Mix. Hoje, sexta-feira, é dia da coluna do diretor de jornalismo da Mix Manaus, o Sérgio Bartolo. Vamos conferi-lo. O Congresso Nacional, em nome da democracia, está discutindo um projeto contra as fake news que pode acabar servindo para censurar muita gente. E a censura não interessa à democracia. A Constituição Cidadã Brasileira, na sua essência, proíbe censura prévia. O Código Penal brasileiro já prevê os crimes de injúria, calúnia e difamação, e até de ameaça de morte para as postagens deste tipo. Qualquer projeto hoje, se quer mesmo ajudar o país e não promover censura, deve proibir o anonimato, onde os criminosos se escondem. Deve facilitar a vida do cidadão comum que quer postar sua opinião sobre os gestores e parlamentares com respeito às leis. Mas é preciso saber que atribuir a alguém qualidade negativa que ofenda a honra, dignidade ou decoro de uma pessoa é crime de injúria. Imputar falsamente a alguém um fato definido como crime é calúnia. E ofender a honra e a reputação de alguém com a intenção de tornar descrédito junto à opinião pública é difamação. Todos são crimes passíveis de penas e até de detenção. Então, ao invés de restringir as redes sociais, o Congresso deve procurar facilitar a punição dos criminosos. Hoje, caluniar, injuriar e difamar na internet, atrás do anonimato, é um dos grandes negócios que envolve inclusive muito dinheiro público. Não pode haver censura, mas também não pode haver impunidade para os criminosos das fake news. 18 horas. Bom, depois do pico da pandemia da Covid-19, aqui em Manaus, os serviços em unidades de pronto atendimento estão retomando as atividades normais, as atividades de rotina. E o atendimento em toda a cidade está normalizando, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com a redução no número de casos do novo coronavírus aqui na capital, as unidades de saúde estão reestruturando
e voltando a receber pacientes de baixa e média complexidade, além de atendimentos de urgência, como a Policlínica Danilo Correia, na Zona Norte de Manaus, que retomou hoje atendimentos de exames laboratoriais e exame de endoscopia, como explica a diretora da unidade, Patrícia Carvalho. O fluxo do atendimento desse serviço de endoscopia na unidade vai continuar como era antes. Continua pelo CISREG, o agendamento, e a capacidade semanal é de 12 endoscopias. Lembrando, e vale ressaltar que na Zona Norte é o único local que faz endoscopia. O serviço de endoscopia tinha sido interrompido durante a pandemia em razão da geração de aerosol. Segundo o gerente de urgência e emergência da Suzano, Moab Amorim, com a melhoria da Covid aqui na cidade, as unidades agora devem indicar à população o perfil de atendimento dos SPAs e das UPAs. O pronto-socorro, ele é média e alta complexidade. Pacientes que têm risco iminente de morte no primeiro momento, pacientes que têm risco iminente de morte em até 24 horas, as urgências e emergências. Posso fazer urgência e emergência no SPA? Posso, mas são pacientes que não vão ter tempo de chegar a um HPS, é diferente. Aquele paciente que tem uma febre, que a gente classifica, né, na classificação de Manchester, que é a leitura desse primeiro atendimento, como verde, como branco, como azul, que são pacientes que não têm riscos iminentes de uma piora ou um óbito, ele é para ir para o SPA. Ele vai entrar, ele coleta um exame simples, ele faz uma radiografia, ele recebe uma prescrição, ele pode fazer uma hidratação e de lá ele volta para casa. É aquele paciente que teve um desconforto, que teve uma patologia primária, que pode ser concluído seu tratamento em casa, nas primeiras 24 horas. O serviço de pronto atendimento do Coroado segue realizando o primeiro atendimento para pacientes com suspeita de Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje circulou nos grupos de WhatsApp uma fake news de que Manaus voltou a registrar explosão de casos de Covid-19. A informação tinha como título Alerta Vermelho aos professores. Diante da repercussão da falsa informação, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemary Pinto, teve que esclarecer que a informação era falsa. Vamos entender melhor essa história agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas esclareceu que é falsa a mensagem de alerta vermelho aos professores de uma nova explosão de casos confirmados para o novo coronavírus em crianças com idade entre 8 e 13 anos, nas unidades públicas de saúde aqui de Manaus. Esse texto foi amplamente divulgado na manhã de hoje pelos aplicativos de mensagem e também nas redes sociais. Para a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, doutora Rosemary Pinto, as notícias falsas estimulam desserviço para a sociedade. Na verdade, estão circulando pelas mídias sociais notícias graves, notícias falsas, que estão levando ao pânico os pais e os professores das crianças da faixa etária de 8 a 13 anos. Essas notícias não procedem. Nós não temos um aumento de casos de Covid em crianças. A rede estadual de saúde encontra-se vazia, sem registros de casos novos, com a sua demanda de rotina sendo atendida e não se implicando nisso nenhum caso adicional de Covid-19. E a FS recomenda que os pais e professores não levem a sério e solicita à população em geral que não divulgue essas mensagens falsas. O Amazonas tem até esta sexta-feira 74.531 casos confirmados para a Covid-19, sendo 797 casos nas últimas 24 horas em todo o estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Economia.
Karime, olha que interessante, Karime, ouvintes em 100,7. A procura por bicicleta aumentou 50% na pandemia do coronavírus, mais precisamente aí entre maio e junho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. É isso aí, Carlão. E os dados são da Associação Brasileira de Bicicletas e apontam o aumento no período quando aconteceu o começo da flexibilização do isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. O resultado contraria até uma tendência de queda esperada para o mercado. Segundo a associação, os motivos são exatamente relacionados à pandemia. Por quê? Com a volta ao trabalho, muitas pessoas estão com medo de andar de ônibus por causa da aglomeração. Daí a bicicleta seria a alternativa mais econômica e também segura, né? Pois é, ainda segundo o levantamento, outro motivo econômico é o aumento dos serviços de entregas. Pois é, muitas pessoas investiram na bicicleta para usar como meio de trabalho para os deliveries. 18 horas. Bom, agora vamos atualizar, os números, da Covid, coronavírus em Manaus e também no Brasil com Karime Leão. O Amazonas registrou nesta sexta-feira mais 797 novos casos de Covid-19, elevando para 88.822 o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no estado. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 24 mortes pela doença, sendo 5 ocorridas nas últimas 24 horas. Esse número é bem menor que o de ontem, quando morreram 15 pessoas com a doença. O boletim de hoje, a Fundação de Vigilância em Saúde confirma a recuperação de mais 911 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 74.531 pessoas que passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença. Agora, enquanto isso, aqui no Brasil, os números elevaram muitíssimo. Nós passamos das 2 milhões de pessoas infectadas, O Brasil levou 4 meses para chegar a 1 milhão de infectados e bastaram 27 dias para o número dobrar. O país passou a marca de 1 milhão de infectados no dia 19 de junho. E agora, passou hoje o número de 2 milhões. Nós temos um total de 2.021.834 pessoas infectadas pelo novo coronavírus aqui no país. E nós temos um número de mortes, nós temos totalizado, de acordo com o último levantamento de todas as secretarias de Estado, o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, nós temos hoje 76.997 mortes por Covid-19. Agora são 6 horas e 57 minutos. Vamos seguir direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, estamos encerrando mais uma semana nada boa para a imagem do governador Wilson Lima. A sexta-feira culminou com a notícia da operação Agora em São Paulo contra a ex-secretária de saúde dele, a Simone Papais. No Amazonas, ela foi presa suspeita de tentar acobertar a investigação da Polícia Federal sobre desvios na compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Lá, ela é suspeita de comprar aparelhos velhos e inservíveis para UTIs. Na prática, não há ligação entre os desvios na saúde do Amazonas com os problemas da ex-secretária na prefeitura de Bertioga, mas fica sempre no pensamento. Por que o governador escolheu a secretária? Quem indicou? O que há por trás da contratação? Na semana que vem, a CPI da Saúde promete mais revelações, o que vai manter o clima tenso no governo. Também há a expectativa da apresentação da defesa do governador e do vice no processo de impeachment. Ou seja, não faltarão ingredientes para garantir a temperatura política lá nas alturas. E todos têm potencial para manter o governador na defensiva, bem lá no canto do ringue. 18 horas.
Agora 6h59, Karime Leão, e nós estamos chegando no finalmente, mas ainda nós temos convites, né, Karime? Temos convite, vou agradecer demais a participação da galera aqui pelo aplicativo Humano, valeuzaço, hein? Vamos lá, convite para o cinema Pets, né, o desenho animado para a família inteira no Drive-In da Newton Lins, agora no dia 19, às 7h50 da noite. É o seguinte, Ana Valéria dos Santos, Ariadne Janine Silva, Cíntia da Silva Pinheiro, Ana Valéria dos Santos, Suelen de Paula, Agnus Augusto Veloso, Erivan Oliveira, Orlando César Gonçalves, Antônio Marcos e Vitor Flamengo. Olha aí, saudações rubro-negras, hein, Vitor Flamengo? Valeuzaço, gente. Muito obrigada pela companhia durante toda essa semana. Um beijo pra vocês. Se você foi contemplado aí com o convite aqui na rua Fortaleza, 585 Adrianópolis, até amanhã, meio-dia. Não é isso, Karime Leão? Exato, amanhã, meio-dia. Aqui na Mix. Ok, são 7h em ponto, a gente volta agora com você, hein? Com você na segunda-feira, a partir das 6 da tarde, a equipe, né, do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Boa noite e até. Você ouviu 18 horas.